Olá, sexto ano, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. E hoje o nosso tema é um tema muito bacana, que é substantivo. Vamos então saber aí toda a classificação e função do substantivo, tá certo? Então, ó, substantivo é a palavra que nomeia seres, ou seja, tudo que recebe um nome, tá certo? Em geral, animais, plantas, pessoas, alimentos e emoções, tá certo? Então, eu tenho uma tirinha onde nós vamos fazer uma pequena interpretação juntos, tá? Olha, uma nuvem em formato de avião. E essa em formato de Mickey. Cachorro, coração. Uau, helicóptero. Mão. Sabe de uma coisa? As nuvens em formato de nuvem devem estar em extinção. Viram quantos nomes a nuvem recebeu? Exato, tudo isso é chamado de substantivo. Vamos então entender um pouquinho sobre a classificação dos substantivos. Eu tenho primeiro o substantivo comum e o substantivo próprio. Substantivo comum, ele pertence a uma classe que possui características em comum. Exemplo, gente, cachorro. Todos são cachorros, são animais e são mamíferos. Tá vendo que eles possuem características em comum? Outro, caneta. Todas as canetas, qual é a função delas? De escrever. Aí depois vem os tipos, né, de canetas. Agora, substantivo próprio. Um elemento considerado particular de determinada espécie ou classe, ou seja, é singular. Exemplo, Bruce Lee. Nome e sobrenome devem ser escritos com a primeira letra maiúscula, por se tratar de nome próprio, né, individual. Então, se eu tenho, por exemplo, o exemplo que eu dei lá em comum, substantivo comum, caneta, eu disse que tem vários tipos e várias marcas, né? Então, a marca da caneta, ele é um nome, um substantivo próprio. E o substantivo próprio para caneta, Bic, Faber-Castell, Stabilo, ok? Então, as marcas das canetas significa que é substantivo próprio. E o nome caneta é um substantivo comum. Vamos mais uma? Eu tenho aqui, ó, substantivo concreto e substantivo abstrato. Ah, professora, essa é fácil. Concreto é aquilo que eu posso pegar e abstrato é aquilo que eu não posso pegar. Não é por aí. Vamos ver direitinho? Concreto possui existência própria. São independentes de outros seres. Não precisa de outra para existir. Exemplo, fada, cadeira, saci, ar. Ah, professora, nada dessas coisas eu pego. Mesmo que seja na sua imaginação, você consegue, né, imaginar uma fada, como ela é. Você consegue imaginar o personagem do saci. O ar por si só, você não pega o ar, mas você consegue sentir. Você tá, né, respirando o ar, não tá? Então, é um substantivo concreto, né? Por mais que alguns substantivos sejam fruto da nossa imaginação, os que não dependem de nós para existir são considerados concretos. Então, a fada não depende de nós, o saci não depende, o ar não depende, tá certo? Então, são considerados, sim, substantivos concretos. Agora, vamos para o substantivo abstrato. O que é um substantivo abstrato? Possui uma existência dependente. Olha a diferença dele para o concreto. O concreto é independente. Já o abstrato é dependente. Necessita de outros seres para existir. São todos os sentimentos ou palavras derivadas de um verbo. Como que é isso, professora? Qualquer palavra que se refere a um sentimento é um substantivo abstrato. E qualquer palavra que remete a um verbo, a uma ação, ele também é um substantivo abstrato. Olha os exemplos. Amor, ódio, raiva, saudade, medo, confiança, todos esses são sentimentos. Então, são substantivos abstratos. Agora, olha o exemplo bebedeira. Bebedeira me remete qual verbo? Qual ação? A ação de
beber, né? Então, o verbo beber, ele me dá o substantivo bebedeira. Então, bebedeira é um substantivo abstrato. A mesma coisa com o verbo ler. Me remete a qual substantivo? Abstrato? Leitura, né? Eu vou fazer uma leitura. Leitura não é o ato de você ler? Não é a ação? O verbo ler? Então, leitura é um substantivo abstrato, tá certo? Tem até aqui o exemplo para vocês. Vamos de mais uma classificação? Primitivos e derivados. Substantivo primitivo são substantivos originais, né? São chamados primitivos os substantivos que não se originam de outros substantivos. É igual quando eu falo que aquela pessoa ela é original, ela é ela mesma, tá certo? Exemplo, trabalho, refeição, amor, casa, dente, tá certo? Ah, professora, a palavra amor, você acabou de dizer que amor é um substantivo abstrato. Sim, um substantivo ele pode ter várias classificações, tá certo? Ele não precisa ser apenas uma classificação. Ele pode ter mais que uma classificação. Então, amor, ele é um substantivo primitivo e abstrato. Derivados originam-se de palavras primitivas, ou seja, ele deriva, ele vem de uma outra palavra, tá certo? Olha o exemplo, trabalhador, olha o radical, vem de trabalho, trabalhar, ok? Então, me indica que essa palavra, ela é derivada, ela surge de uma outra palavra. Refeitório, lembra a palavra refeição. Amoroso, lembra a palavra amor. Caseiro, lembra a palavra casa. Dentadura, lembra a palavra dente. Tá vendo? São todas palavras que derivam de uma palavra primitiva, né? Dentadura é derivado. Qual é a palavra primitiva? Dente. Seguindo, nós temos aí, ó, substantivo simples e composto. Esse é muito fácil, tá, gente? Substantivo simples, eles são formados por apenas um termo da língua, apenas um radical, uma palavra. Exemplo, chuva, sol, colônia, espada, tá certo? Agora, qual é a diferença do simples para o composto? Se o simples é formado por um radical, uma palavra, o composto é formado por duas palavras ou mais. Então, eu tenho aqui, ó, exemplo, guarda-chuva, água de colônia, peixe-espada, girassol. Apesar de girassol estar tudo junto, não é separado pelo hífen, mas a gente sabe que gira é uma palavra e sol é outra. Mas quando se junta, forma um outro elemento, um terceiro elemento, né? No caso, uma flor. A mesma coisa aqui, ó. Guarda-chuva, guarda. Guarda eu sei que é algo que vai te proteger, né? Te guardar. Ou pode ser também o guardinha lá que vigia, né? E chuva é a água que cai do céu, chuva. Mas quando eu junto guarda-chuva, forma um terceiro elemento, que no caso é um objeto que você usa para se proteger da chuva, tá certo? Agora, gente, falando um pouquinho sobre o substantivo coletivo. É diferente de substantivo composto, ok? Lembrando, substantivo composto formado por duas ou mais palavras, né? Que vai dar aí origem a um terceiro elemento, né? E já o substantivo coletivo é quando eu tenho substantivos comuns que designam o mesmo no singular. Por exemplo, um conjunto de seres da mesma espécie. Quando eu tenho vários, né, da mesma espécie, aí recebe um nome no singular para o coletivo. Olha o exemplo. Se eu tenho um conjunto de lobos, né, em um determinado local, tem vários, tem muitos lobos ali. Eu não preciso falar lobos no plural, eu simplesmente posso colocar no singular como o nome do conjunto, que é a alcateia, o seu coletivo. Lembra então sempre da palavra coletivo é igual a conjunto, ok? No singular recebe uma palavra. Então, a alcateia é a mesma coisa que muitos lobos. Cães, muitos cães em um lugar só. Matilha. Bois, búfalos e elefantes, no mesmo lugar. Vários, um monte. Vai receber o nome de manada. Lenha, feixe, camelos,
cáfila. Tem vários outros exemplos. Lembra da chave? Várias chaves juntas é igual a um molho. Então, vamos lá. Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre gêneros do substantivo. Só para lembrar, o que é gênero mesmo? É formado de masculino ou feminino. Então, gênero vai me dizer exatamente se é masculino ou feminino, tá certo? Então, ó, os gêneros dos substantivos, eles podem ser divididos de duas formas, biforme e uniforme. Biforme se apresenta de duas formas, masculino, feminino. Exemplo, menino, menina. Existem as duas formas, ok? Menino, menina. Uniforme, aqueles que só têm uma forma para apresentar e se divide em três formas. Então, ele já não é mais a terminação o e a. Ele tem apenas uma forma, tanto para o masculino como para o feminino. Vamos entender um pouquinho disso? Porque tem três formas para explicar. Comum de dois gêneros, sobrecomuns e epicenos. Agora, o que é, né? Desculpa. O gênero do substantivo uniforme comum de dois gêneros. Eu já sei que gênero é masculino e feminino. Então, ó, é quando a palavra que se altera, que na verdade não vai alterar, ela normalmente pede o uso do artigo definido que vem antes. Então, é o artigo definido o e a, os e as, né? Dependendo do número, que vai indicar se é masculino ou feminino. Então, a gente já sabe que o artigo definido a indica feminino e o artigo definido o indica masculino. Então, exemplo aí, ó, a palavra estudante serve tanto para masculino como feminino. O que vai me indicar no contexto é o artigo. Então, se eu digo a estudante, eu sei que é uma menina. Se eu digo o estudante, eu sei que é um menino, ok? Mesma coisa, ó, dentista. O dentista, a dentista. Agora, quando que eles serão sobrecomuns? Sobrecomuns é quando a mesma palavra serve para dois gêneros, ou seja, ela é unissex. Exemplo, criança e estudante. É unissex, tanto faz para menino como para menina. Aí, o que vai me indicar isso? O artigo também. A criança e o estudante. Agora, epicenos. A palavra epicena, ela significa macho e fêmea. Macho, eu sei que é para masculino, e fêmea, eu sei que é para feminino. Então, ó, ele vai determinar o gênero em geral dos animais, tá? Cobra, macho, cobra, fêmea. O tatu, macho, o tatu, fêmea, tá certo? Então, aqui a gente finaliza a nossa aula sobre substantivos.